Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer hoje o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Vamos estudar esse capítulo. Os capítulos anteriores estão postados no canal. Nós vamos falar sobre a incredulidade. Esse capítulo é grande em relação a esse tema. A incredulidade de todos. Vamos ver no final quem realmente creu em Jesus alcançou o seu milagre. Amém? Antes eu agradeço sempre a Deus por tudo. Te agradeço a você que acompanha as nossas postagens, se inscreveu. E se você ainda não está inscrito, por favor, faça isso. Dê o seu like, poste seu comentário. Porque isso vai fazer com que mais pessoas alcancem esse conteúdo e venham a ser beneficiadas pelo mesmo. Amém? Vamos estar lendo então aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, alguns versículos, comentando sobre os mesmos. No começo do capítulo ali, Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, versículo 1, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curas. Curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Aonde ele nasceu, onde estava a sua família. Jesus era perfeito em tudo que fazia, ele não teve falhas, ele não teve pecados. Mas mesmo uma vida como essa, não conseguiu alcançar a fé necessária na sua própria terra para que ele pudesse operar ali e realizar as grandes coisas que vinha fazendo ao redor de Nazaré. É a primeira grande incredulidade da própria família, daqueles que nos cercam, daqueles que a gente cresceu, amigos, conhecidos, ao ponto de Jesus dizer que um profeta é respeitado por toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. Então, o conteúdo bíblico segue e é dada uma missão aos 12 discípulos. Jesus manda uns de 2 em 2 para que façam as mesmas coisas que ele está fazendo. E assim eles vão, e eles operam essas coisas. Mas nós vamos lá no versículo 30, diz assim: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Mas a multidão vai junto com Jesus. Em um certo ponto da história, eles começam a se preocupar com o que aquela multidão vai comer. Jesus mostra para eles que eles devem ter calma. E não é essa preocupação que eles deveriam ter no seu coração. O texto segue e eles começam então a duvidar daquilo tudo e querem alimentar aquela multidão. E não conseguem ver como isso vai acontecer. Jesus chama eles então e pergunta se alguém tem algo ali. E surge alguns pães, alguns peixinhos. E Jesus multiplica tudo. E ali muitas pessoas são alimentadas. Mas no primeiro momento, eles não creram também. Temos aqui a incredulidade dos discípulos. Agora, os que andavam lado a lado com Jesus, e eles tinham ido operar, e operaram as mesmas coisas, o texto diz, mas mesmo assim eles estavam demonstrando incredulidade. Assim como os que conheciam Jesus desde a sua infância. Voltamos um pouco no versículo 20, diz assim: porque Herodes tinha medo dele. De João Batista está falando aqui.
pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Ou seja, João Batista estava preso porque afrontava o governo judeu da época que Herodes exercia, com as suas pregações fervorosas. Mas Herodes sabia quem era João Batista e que ele falava tinha fundamento. E eles estavam preocupados, na verdade, em quem era Jesus. Porque Jesus estava fazendo maravilhas, operando. Então, quem é este homem que faz tudo isso? Né? Mas diante de tudo isso, ele acaba mandando matar João Batista, mesmo temendo ele, mesmo escutando ele, mesmo sabendo que ele era um homem que deveria ser respeitado pelo que dizia, porque dizia a verdade, sem temer as consequências. Ele fez uma promessa à filha de Herodias e ela exige sua promessa pedindo a cabeça de João Batista. E ali naquele meio estão todos que são os líderes religiosos da época e não temem isso. E não temem também tampouco a Jesus. Não creem, porque não respeitam a nada. Então aqui temos as incredulidades, ou a incredulidade dos líderes, que deveriam ser os primeiros a crer em Jesus. Mas não. Então, diante disso aqui, nós vemos agora 3 grandes incredulidades, ou seja, todo o contexto que andava em volta de Jesus não estava crendo. Apesar de estar vendo, percebendo, não estava crendo. O texto termina, ou o capítulo termina, com algo muito importante. Veja aqui no versículo 49, quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. E diz a palavra que a mente deles estava fechada, eles não tinham entendido o milagre dos pães. Os discípulos, diante de uma situação onde se encontravam num barco e o vento soprava ao contrário, Jesus, observando, anda sobre as águas e vai em direção a eles. E eles veem ali um fantasma, veem tudo, qualquer coisa, menos a presença de Jesus chegando nas suas vidas. E Jesus diz claramente: vocês não estão entendendo nada, vocês estão vendo os milagres, vocês estão fazendo os milagres, mas vocês não estão entendendo as coisas. E para terminar, veja o que diz o versículo 56. Em todos os lugares onde ele ia, nos povoados, nas cidades, nas fazendas, punha os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Veja bem, todos os lugares que Jesus passou aqui nesse capítulo e ao longo do seu ministério, andavam multidões com ele. E essas multidões sempre haviam pessoas com grandes problemas. E essas pessoas estavam verdadeiramente crendo em Jesus. E por isso elas alcançavam o seu milagre. Aqueles que não criam em Jesus estavam tendo dificuldades e não alcançavam absolutamente nada. Ele não pôde fazer grandes coisas onde ele nasceu. Num primeiro momento, ele não pôde operar ainda as maravilhas na vida dos próprios discípulos que não estavam crendo, e também tampouco nas autoridades religiosas da época, que deveriam ser autoridades espirituais. Ele não pôde alcançá-las, a grande maioria. Mas a multidão, que aonde ele ia, andava com ele, sedenta pela cura, pelo milagre, é onde ele estava operando de fato. Ou seja, enquanto nós não crermos em Jesus de todo o coração, enquanto nós não pararmos de pôr dúvidas sobre a história, a vida e o que Jesus fez, ou seja, enquanto nós não tivermos a fé suficiente, nós também não vamos alcançar o nosso milagre. Nós precisamos parar de orar da forma como essas pessoas que o cercavam e andavam lado a lado com ele, olhavam e se aproximavam e se assemelhavam da forma como aqueles necessitados encaravam Jesus. Aonde ele ia, tinha multidões porque queriam a cura, a libertação, mas no meio dessas multidões, e aqui eu termino, tinha pessoas que estavam ali só para criticar, observar e tentar achar algo de errado em Jesus. E não viam que ao seu lado as pessoas eram curadas, libertadas.
mudavam a sua vida e testificavam da grande obra que ele havia fazendo. Como está o nosso foco? Está em querer a cura, o milagre, ou está em querer observar o que Jesus fazia com o intuito de criticar tudo? Amém? Que Deus possa estar nos abençoando, né? Antes eu te convido a fazer parte dos próximos vídeos, né? Nós vamos estudar todo o Evangelho de Marcos. Temos também outros vídeos lá dentro. Não deixe de se inscrever, compartilhar, dar o seu like e comentário para que a gente possa juntos alcançar muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém.